Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Tudo bem, estamos aqui mais uma vez para falar de Física 2 e para continuar o nosso papo sobre refração. É um assunto bem extenso, então hoje nós vamos tratar alguns fenômenos da natureza que estão relacionados à refração da luz, né? O mais curioso deles, talvez, a questão das miragens, da fata morgana, né? Que é essa ilusão aqui que parece que os navios estão voando, né? Então tem essa imagem bacana e também o arco-íris, né? Essa pintura da natureza que a gente vê por aí. Tudo isso é explicado então pela refração. Vamos lá. Bom, vou começar a falar para vocês sobre a reflexão interna total, ou simplesmente reflexão total. Né? A gente sabe que quando a luz incide na superfície de separação de dois meios, parte dela é refletida, né? E parte dela é refratada. Isso a gente estudou na última semana. No caso específico, quando o índice de refração do meio 2 é menor do que o do meio 1, a luz passa de um meio menos, ou mais refringente para um meio menos refringente, né, que é o que está acontecendo aqui, com a luz passando do vidro para o ar, a gente sabe que o raio se afasta da normal, né? A gente vê aqui que o ângulo de refração, ele é maior do que o ângulo de incidência, ok? Quer dizer, o nosso θ2 aqui, ele é maior do que o θ1, como vocês podem ver nessa simulação. Só que aí, o que vai acontecer? À medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração aumenta mais ainda. Então, vai chegar um limite que a gente não vai ter mais refração, né? Então, a gente fala aqui de um ângulo limite. O ângulo limite, que nesse caso aqui é 41,8 graus, é aquele que ainda permite a existência da refração e da reflexão ao mesmo tempo, tá? Se eu ultrapasso esse ângulo limite, veja que é 41,9, não tem mais refração. A luz é totalmente refletida. Vejam que na figura anterior a gente ainda tinha uma parte da luz refletida, uma parte da luz refratada aqui, ó, um quase 90 graus aqui de refração. Aqui não, aqui a gente só tem reflexão. Então a gente fala em reflexão total. Então toda a luz é refletida, ok? Esse é o fenômeno da reflexão total, que exige duas coisas. Exige que o meio onde a luz está começando a sua jornada, né? Começa a se propagar, o meio 1, seja mais refringente do que o meio 2, né? Igual aqui é 1,5, aqui é 1. E também que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, que nesse caso era de 41,8, né? Então, eu passei esse ângulo, aqui é 41,9, aí eu tenho reflexão total, ok? Muito bem. Isso é que dá origem a imagens como essa aí no deserto, por exemplo, né? Que a gente chama de miragem, né? A gente vê lá longe objetos, parecem formar uma imagem no chão, né? E aí a gente vê, a partir desses objetos, a imagem no chão, o que você imagina? Que tem água ali, né? Isso no deserto, né? É uma sensação muito boa, né? Só que quando você corre para chegar lá, você vai ver que não tem água nenhuma, né? O que está acontecendo ali? Na verdade, ali tem uma reflexão total. A luz que vem, por exemplo, de um coqueiro, né, ou de uma nuvem, ela vai se aproximando do solo e, como a areia fica muito quente, né, o ar perto da areia também fica muito quente. E isso faz com que, então, a fração desse ar quente diminua, e aí a luz vem de um meio mais refringente, aproximando de um meio menos refringente, ela sofre reflexão total e vai chegar lá no olho de um observador. Só que, como a gente já discutiu em outras aulas, a gente só enxerga em linha reta. Então, para esse observador aqui, é como se a luz viesse daqui. Então, ele enxerga a imagem do coqueiro aqui, a imagem da nuvem aqui, né? Igual a gente está vendo aqui as imagens formadas. Então, a gente tem a ilusão de que há água ali por causa da formação da imagem, né?
que a gente está acostumado a ver esse tipo de imagem aqui em lagoas, né? E só que não é uma lagoa, é o fenômeno da reflexão total que está provocando isso por causa do ar muito quente nas proximidades da areia e o ar mais frio longe da areia, um pouco mais longe da areia, ok? Bom, isso também provoca esse tipo de fenômeno aqui nas estradas, né? Quando a gente está viajando aí no asfalto, a gente vê uma imagem do carro lá na frente, a gente tem a impressão que tem água na estrada, só que quando você passa por essa região, você vê que não tinha água nenhuma. É o mesmo fenômeno lá da miragem, tá? Quer dizer, é o ar que está saindo, né, a luz solar que está batendo no carro, o carro reflete essa luz, só que essa luz ela sofre uma reflexão total quando ela se aproxima do asfalto, o asfalto fica muito quente, né? O ar perto do asfalto fica muito quente também, sofre reflexão total e vai lá para o observador que enxerga em linha reta a imagem do carro lá na frente. Tá? Parece que tem água, mas não tem água nenhuma. E aquele fenômeno lá que eu mencionei na tela inicial, que é o fenômeno da Fata Morgana, né? A Morgana, que era uma feiticeira, né? Por isso deu origem ao nome, que parece obra de feitiçaria isso aqui. Né? Você tem um barco aqui e você vê a imagem dele invertida em cima, né? Então você tem essa imagem invertida aqui, como das próprias águas também, né? Uma imagem formada nas águas altas, né? Também é produzido pela reflexão total, só que aqui no caso é diferente porque aqui a imagem é vista acima do objeto, né? Lá na miragem normal a gente vê a imagem abaixo do objeto, né? Por que essa inversão? Porque aqui no caso o ar quente está em cima. É o ar quente que forma uma camada acima do ar mais frio, próximo à água o ar está mais frio, né? E esse ar frio não consegue subir por causa da grande quantidade de ar quente que tem em cima dele. E aí a reflexão total agora é da luz que sobe, né? Não da luz que desce. Então a luz ela sofre reflexão total à medida que ela se encaminha para as regiões mais quentes, né? E chega na pessoa, a pessoa enxergando em linha reta, ela vê uma imagem elevada. Inclusive pode ver várias imagens do mesmo objeto que aquele barquinho lá distante, várias imagens, né? E tem essa ilusão, então pode ter um barquinho voando, tá? Isso é efeito da Fata Morgana, inclusive foi questão do Enem alguns anos atrás. Muito bem, e a aplicação tecnológica mais interessante da reflexão total é a fibra ótica, né? Hoje a gente tem fibra ótica em tudo quanto é lugar, a maioria das pessoas recebe internet na sua casa hoje pelas fibras óticas, né? A fibra ótica é esse fio bem fininho no interior do qual a luz se propaga. Se propaga de uma forma interessante, sofrendo múltiplas reflexões totais lá no seu interior, né? Então a luz entra, ela atinge a parede da fibra, ela não consegue sair da fibra, é refletida e aí vai se refletindo lá no interior dessa fibra. Tá? A fibra pode estar dobrada, né? Pode estar fazendo uma curva e a luz vai refletindo lá dentro em infinitas retas lá dentro até chegar lá na sua origem. É interessante que a gente consegue fazer a luz, fazer a curva da fibra, porém sem se propagar em curvas, né? Mas em múltiplas retas, como a gente viu, a luz propaga em linha reta. Uma fibra ótica é basicamente isso aqui. A gente tem um fio de quartzo bem pequenininho lá dentro, né? Veja que ele tem um diâmetro aí de 5 micrômetros aqui, né? Essa dimensão aqui é 5 micrômetros, quer dizer, o fio é bem pequeno, né? E ele está rodeado por um núcleo de vidro, ok? Que tem uma difração menor do que o fio de quartzo. Por isso, a reflexão total da luz que está lá no fio de quartzo e tenta sair para o núcleo de vidro e não consegue.
E aí, no caso, a condição é justamente, né, que o índice de refração do fio seja menor do que o índice de refração do vidro, tá? Então, quer dizer, o índice de refração do quartzo é menor do que o índice de refração do vidro que o envolve. Ok? A gente fala em luz, né, mas pode ser qualquer tipo de onda eletromagnética também. Bom, isso tudo tem a ver, então, com o ângulo limite da refração, que agora a gente vai aprender a calcular, né? Então, aqui a gente tem o raio de luz incidente, ele está incidindo exatamente com o ângulo limite, e aí acontece que o ângulo de refração é exatamente 90 graus, tá? É o limite teórico para a refração, né? O ângulo limite formando a refração 90 graus. Aqui você tem o raio refletido, e aqui você tem um raio refratado a 90 graus. Bom, então a gente tem um ângulo de incidência igual ao ângulo limite, que eu vou chamar de L, gerando uma refração, um ângulo de refração igual a 90 graus. E nós vamos aplicar isso na lei da refração, que a gente estudou no último ciclo. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. No caso, o θ1 vai ser o ângulo limite, e o θ2, então, é 90 graus. Acontece que a gente sabe que o ângulo 90 graus tem um seno igual a 1, né? E aí, então, quer dizer, N2 vezes 1 vai dar N2, né? Então, vai dar N1 seno do ângulo limite igual a N2, ou se eu quiser isolar o ângulo limite, seno do ângulo limite igual a N2, passo o N1 dividindo, N2 sobre N1. Ou se eu quiser o ângulo limite mesmo, que é o seno dele, né? A gente toma o arco seno, né? Imagino que vocês estejam estudando aí nas funções trigonométricas, o arco seno, por isso que a gente escreve seno a menos 1, ou arco seno, a mesma coisa, de N2 sobre N1. O que quer dizer o arco seno? O arco seno de alguma coisa. L é o arco seno disso aqui, é o ângulo cujo seno vale N2 sobre N1. Vocês vão encontrar nas calculadoras aí a função seno a menos 1 também. E aqui é o mesmo esquema, né? A luz incide com um ângulo limite e ela refrata a 90 graus. Não está sendo representado aqui o raio refletido, mas tem uma parte da luz que é refletida aqui também, tá? Ok? Muito bem. É um assunto muito cobrado, tanto no Enem quanto no PISME, por exemplo. Então, eu peguei uma questão do PISME aqui para a gente resolver. Vocês podem dar uma lidinha aí, rapidinho. Bom, o que a gente tem de importante aqui? A gente tem o ângulo limite, tá? Foi verificado experimentalmente como 42 graus. E aí ele dá tanto o cosseno quanto o seno de 42. A gente vai precisar do seno, né? Mas é para não dar a dica direto, né? O índice de fração do ar é 1, e ele quer saber o índice de fração desse líquido aqui, tá? E aí ele vai depois perguntar qual líquido é esse, né? E dar um índice de fração de vários líquidos aqui para a gente. Então, nós vamos jogar lá na nossa equação, usando o índice de fração do meio 2 igual a 1, né? O índice de fração 2 é sempre o menor, né? Ele tem que ser menor do que o 1. E é o meio para onde a luz tenta ir e não consegue, né? Ou, no caso, até vai, mas a 90 graus. O L é o ângulo limite, é o que ele chamou de θL, aí é 42 graus. E, consequentemente, o seno dele é 0,67, que o próprio problema informou. A gente sabe que o seno do ângulo limite é N2 sobre N1. No caso, o seno é 0,67, o N2 é 1, eu vou achar N1, né? Multiplicando cruzado, 0,67 é 1, N1 é 1. Então, N1 vai ser 1 dividido por 0,67, que vai dar 1,49, né? E aí, olhando na tabela lá, a gente vai ver lá na tabela, o líquido 3 é o que está mais próximo aqui, ó, que é 1,5, né? 1,49, praticamente 1,5, por isso a resposta é o líquido 3. Ok? Deu para entender aí? Muito bem. Outro fenômeno, então, interessante, está relacionado lá com a formação do arco-íris, é a dispersão da luz, né?
Por que que ela origina? Por causa da variação do índice de refração com a cor da luz, né? Como a gente pode perceber que nessa tabela, para o mesmo meio, né, no caso vidro crown, a cor da luz de cores diferentes tem índice de refração ligeiramente diferentes, né? Vejam que o vermelho é 1,503, o amarelo 1,517, o verde 1,519, o azul 1,528, o violeta 1,532. O vermelho é o menor de todos, o violeta é o maior de todos, para o mesmo meio, tá? Então, se no mesmo meio você tem índice de refração diferente para cores diferentes, índices de refração diferentes vai dar ângulos de refração diferentes, né? Então, se você usar o mesmo ângulo de incidência para o vermelho e para o azul, você vai ter índices de refração diferentes e, consequentemente, ângulos de refração diferentes, né? Como o índice de refração do azul é maior do que o vermelho, sempre, tá? O ângulo de refração vai ser menor, né? Lembre-se que quanto maior o índice de refração, menor o ângulo de refração. Então, você vai ter um desvio diferente no azul, né? Um desvio maior, inclusive, com um ângulo de refração menor. Tá? Quando eu falo desvio maior, é porque ele muda mais a trajetória do raio, por ter um índice de refração maior, gerando um ângulo de refração menor. Tá? Muito bem. E aí a gente fala em luz branca. O que é a luz branca? A luz branca é aquela luz policromática que tem todas as cores misturadas nela. Quando ela incide na interface entre dois meios, do ar ouvido, por exemplo, cada cor vai ter um desvio diferente, e aí você vai conseguir ver a separação das cores aí, tá? O vermelho que sofre menos desvio, o violeta que sofre um maior desvio. Você consegue ver melhor isso aí quando você joga a luz num prisma, porque aí tem duas refrações, uma na entrada e uma na saída. Essas duas refrações, elas ressaltam a diferença do desvio, e aí a gente consegue ver as várias cores separadas aí, né? Aqui está destacando as chamadas 7 cores do arco-íris, que na verdade são muito mais do que isso, mas a gente chama de 7, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, sempre nessas ordens, tá, gente? Sempre nessa ordem. Vermelho, primeiro laranja, em seguida amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as chamadas 7 cores do arco-íris. Eu falo entre aspas porque, na verdade, a gente pode enxergar muito mais do que 7. Isso aqui é um desenho, mas se você fizer uma simulação, né, com o FET, por exemplo, né, que eu sempre falo com vocês do FET, a gente já usou o FET várias vezes, a gente vê aqui a luz atravessando o prisma, você vai ver várias cores aqui, não apenas 7, mas tem um contínuo de cores ali, né? Mas vejam que de um lado, no extremo, a gente tem o vermelho, né? Que é a luz que menos desvia, e no outro extremo você tem o violeta, que é a luz que mais desvia, né? Quanto mais longe ele estiver do prisma, né? A gente vê maior a separação, né? Porque os raios vão abrindo, ok? Então, é interessante a gente perceber aí como que a luz vai se dispersando, se separando nas várias cores que a compõem, no caso, a luz branca, né? Simulação vocês podem encontrar lá no FET, na parte aqui do prisma, né? A parte de refração vai estar aqui no intro. Vale a pena conhecer o site e mexer com a simulação. Muito bem, e isso dá então origem ao arco-íris, esse arco bonito que a gente costuma ver no céu. Quando a gente tem uma chuva, né? Quando tem gotas de água suspensas no ar após uma chuva, então a luz branca do sol atravessa essas gotas, né? Sofre refração, sofre reflexão e sofre dispersão lá no interior dessas gotas, gerando então esse fenômeno tão bacana. E vocês vão observar, sempre no arco-íris você tem a luz vermelha lá no alto, as outras luzes na sequência e a violeta cá embaixo. É sempre essa sequência, observem. E por que essa sequência? Vamos entender melhor isso aqui. A gente sabe que a luz vermelha é que tem o menor índice de refração,
e é ela que sofre o menor desvio em relação ao raio incidente. Então, vamos pegar um raio incidente aqui, né? Aí a gente vai ter a vermelha menos afastada dele e a violeta mais afastada dele. Elas já se separam na entrada da gota. Devido ao ângulo de incidência, elas sofrem reflexão total aqui no fundo da gota, tá? Então, a vermelha, ela tem uma trajetória menos desviada e, consequentemente, ela vai ter uma trajetória mais dirigida para baixo. A violeta, ela tem uma trajetória mais desviada, e aí ela vai ser mais desviada para cima, ok? Então, a luz vermelha de uma mesma gota de água, ela desce mais do que a luz violeta, ok? Então, a luz violeta sofrendo maior desvio, ela se desvia mais para cima, e a luz vermelha se desvia menos. Por isso, o que vai acontecer? Quando você recebe a luz nos seus olhos, você não recebe as cores todas numa mesma gota, né? Você vai receber a luz vermelha das gotas mais altas, porque, lembrem-se, é a luz vermelha que desce mais, e a luz violeta das gotas mais baixas, porque a luz violeta desce menos, ela se desvia mais para cima, ok? Por isso, então, que você vai ver o vermelho lá em cima e o violeta cá embaixo, ok? Muito bacana esse fenômeno do arco-íris, provocado, então, pela dispersão da luz branca. Aproveitem para observar, nessa época é muito propício, né? Está chovendo. Bom, isso tem a ver também, vou aproveitar para falar, a cor que um corpo tem, ou a cor que um corpo parece ter, né? A cor de um corpo, normalmente, tem a ver com a luz refletida por ele, né? Todos os corpos refletem luz, e a luz refletida que chega aos nossos olhos é a luz a cor que a gente vê nele. A gente chama de cor do corpo quando a luz branca incide nele, né? Então, o corpo verde é aquele que incide a luz branca, reflete nele, e a gente chega apenas no nosso olho a cor verde. Cada corpo tem a capacidade de refletir determinada cor. Um corpo vermelho vai refletir só vermelho, um corpo verde reflete só verde, e assim sucessivamente. Um corpo branco é aquele que reflete todas as cores. Então, quando você joga a luz branca, reflete tudo. A união de todas as cores é o branco. E o corpo preto é aquele que não reflete nada. Então, se eu jogar a luz branca nele, ele não reflete nada, não chega nada no meu olho. Quando não chega nada no meu olho, eu enxergo escuro. O escuro, para mim, é preto. Ok? Bom, agora, se você joga uma luz azul num corpo escuro, no corpo preto, então ele também não vai refletir nada, então você continua vendo o preto. Tá? Agora, o corpo branco é interessante que ele pode ser visto de outras cores se você jogar a luz de outras cores, né? Então, se você joga a luz azul num corpo branco, o corpo branco reflete qualquer coisa, inclusive azul. Então, sob luz azul, você acha que o branco está azul. Sob luz amarela, você vai achar que o branco ficou amarelo, né? Porque o branco, ele muda, ele sempre reflete tudo, né? Então, o corpo preto nunca reflete nada. É interessante que se você tiver um corpo que não é branco, né? E ele iluminado com luz de outra cor, ele vai parecer preto. Por quê? Se você joga, se esse corpo aqui fosse verde, por exemplo, você joga amarela nele, o corpo verde só reflete verde, então o amarelo ele não reflete. Então, como ele não reflete nada, dá a impressão que ele é preto. Ok? E aí a gente tem várias questões que exploram isso, como essa questão aqui, onde você tem a bandeira do Brasil, né? Que todo mundo sabe que a parte 1 é branca, né? É a faixa central, ordem e progresso. A 2 é azul, a 3 é amarelo, né? E a parte 4 é verde. Isso sob luz branca, né? Sob luz branca, ok? Agora, e se eu jogar uma luz amarela, né? Como é que fica isso? Como é que fica essa bandeira sob luz amarela?
A parte 1, ela é branca. O branco, ele reflete qualquer cor, certo? Então, se eu jogo luz amarela nela, vai ser vista amarela. Agora, a parte 2 é azul, quer dizer que ela só reflete luz azul. Se eu jogar luz amarela, ela não vai refletir nada, não vai ser vista, então parece preta para mim. Então, sob luz amarela, eu tenho isso aqui, ó. A faixa central amarela, porque ela é branca, reflete todas as cores. A região 2 é azul, ela não reflete amarelo, tá? Então, ela fica preta. A faixa 3 é amarela, então, evidentemente, vai ver o amarelo. E a faixa 4, que é verde, não reflete amarelo, então ficaria preto. Ok? Então, seria lá a nossa, a opção A, né? Parte 1 amarela e a parte 2 preta. Seria a resposta desse exercício. Ok? Então, é basicamente isso aí, pessoal. Não deixem de conferir lá no livro de vocês, né? Na página 159 a 167, essa parte aí tão importante, sempre cobrada aí nos vestibulares, no PISME, nos seriados. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim, que eu vou responder vocês. E depois a gente tira as dúvidas presencialmente no nosso encontro 5. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima.